Olá pessoal, meu nome é Gladstone Rodrigues Carvalho, sou pesquisador da EPAMIG, sediado em Lavras, Minas Gerais. Vamos falar um pouco sobre o Programa de Melhoramento Genético do Cafeeiro, coordenado pela EPAMIG em parceria com a Universidade Federal de Lavras e a Universidade Federal de Viçosa. A cafeicultura brasileira e a cafeicultura mineira, ela apresenta várias características. São diferentes sistemas de cultivo, diferentes condições climáticas, diferentes relevos. Então, quando se pensa em um programa de melhoramento genético, é importante ter essa visão da cafeicultura brasileira. Então, dentro desse conceito, quais são as principais características que nós temos acompanhado e observado, né, no nosso programa? Então, a produção, acho que é a principal característica delas, né? Então, toda cultivar ela precisa apresentar uma produtividade pelo menos igual às cultivares tradicionais. A resistência a fatores bióticos, e aí eu destaco a ferrugem, que é a nossa principal doença, e a ocorrência de nematóides, que também é um outro problema sério que afeta a cafeicultura brasileira. E do ponto de vista de pragas, o bicho mineiro. Então, a cafeicultura avançou muito para as condições do cerrado, são regiões quentes, regiões extremamente favoráveis. Então, o desenvolvimento de cultivares com essa característica também é algo que é priorizado dentro do nosso programa. Do ponto de vista de fatores abióticos, a tolerância à seca, né, são vários relatos nos últimos anos de seca afetando a cafeicultura. Então existe uma preocupação muito grande, né, da EPAMIG e suas parceiras no desenvolvimento de cultivares com essa característica. A responsividade à poda e à colheita mecanizada, então principalmente a questão da colheita mecanizada, a mecanização seja na montanha ou na área plana, não existe mais uma cafeicultura sem pensar na mecanização. E por último, não menos importante, a qualidade de bebida, que é uma característica que nos últimos anos, com a busca pela agregação de valor e valorização dos cafés, tem aumentado muito a procura e a demanda por cultivares com potencial para a produção de cafés especiais. Então, dentro desse contexto, quais são os pilares do programa de melhoramento coordenado pela EPAMIG? Então, nós temos, primeiro, a geração de variabilidade, o desenvolvimento, a condução, né, de populações segregantes e o desenvolvimento de cultivares, e, por último, o posicionamento dessas cultivares. Então, como exemplo, né, das estruturas que a EPAMIG utiliza para desenvolvimento dessas cultivares, então nós temos os campos experimentais nas principais regiões produtoras, né, isso vai desde a região do Cerrado até a região da Zona da Mata, as principais regiões produtoras do estado, e as unidades de produção de populações segregantes. Então nós temos em Patrocínio o Banco Ativo de Germoplasma, um dos maiores bancos de germoplasma do Brasil, né, de café. Nós temos em Lavras, na EPAMIG de Lavras, uma unidade de produção de população segregante. E nós temos na Universidade de Viçosa e também no campo experimental da UFLA, né, um exemplar de um banco de germoplasma da EPAMIG, numa escala um pouco menor, mas são áreas que também são utilizadas para a geração de populações segregantes. Então, como exemplo, né, dessas áreas, esse aqui é um campo que foi instalado em Lavras. Então, em 2016, nós temos aqui as principais cultivares, né, cultivares que na época traziam características de interesse. E esse ano, 2020, nós fizemos o último ano de cruzamento, utilizando essas plantas presentes nessa unidade. E agora, a partir de 2020, após 4 anos de utilização, algumas plantas permanecerão, outras plantas não, né, serão substituídas. E o interesse no plantio desse campo é justamente para facilitar o cruzamento e melhorar, né, a condição de vingamento floral. Bom, então dentro das características, como eu mencionei anteriormente, a produtividade é sempre o nosso carro-chefe. Não adianta uma determinada cultivar ela apresentar resistência, apresentar uma boa qualidade de bebida se ela não tiver produtividade. A resistência à ferrugem, como a nossa principal doença, principalmente pensando na cafeicultura de montanha, difícil controle, dificuldade de aplicação, aliada a uma redução de custo, que é o controle genético. Então, é uma característica que as novas cultivares, né, quase na sua totalidade, além de produtividade, trazem a resistência à ferrugem. A resistência aos nematóides, aqui eu destaco 2, o exígua, que está presente em quase toda a nossa cafeicultura. Apesar de não causar morte das plantas,
ele tem apresentado relatos de redução de produtividade, pelo menos, principalmente acentuando a bienalidade, um ano de alta, um ano de baixa. E o meloidógeno paranaense, esse sim, extremamente agressivo, causa morte das plantas. E inclusive esse ano a Ipamig entra com registro de 2 novas cultivares que vieram somar a cultivar IPR-100, que lançada pelo Instituto Agronômico do Paraná, antigo Instituto Agronômico do Paraná. Essa cultivar trouxe uma tranquilidade muito grande para os cafeicultores que nas suas áreas tinham problema com o paranaense. E essas 2 novas cultivares, como vocês estão vendo aqui, elas somam ao IPR-100 com uma diferença na maturação. Então, o IPR-100 é uma cultivar extremamente tardia, nós trouxemos uma com maturação intermediária e uma com maturação mais precoce. Eu achei esse é o trabalho do melhoramento. A resistência ao bicho mineiro, então, existem vários programas no Brasil e é uma característica extremamente importante na região do Cerrado e mostra, o slide mostra com clareza. Nós temos aqui um porta-enxerto suscetível e um enxerto, a cultivar copa resistente à ferrugem, mostrando que realmente o controle genético para bicho mineiro ele é tão eficiente quanto o controle para ferrugem. E outras características dentro do manejo, como a seleção de cultivares e genótipos com capacidade para colheita mecanizada, tanto do ponto de vista de eficiência de colheita quanto com menor redução de danos. E a qualidade de bebida é algo que a gente tem garimpado sempre nos bancos de germoplasma, no sentido de oferecer ao cafeicultor cultivares que possam aumentar a capacidade de qualidade sensorial nas diferentes regiões brasileiras. Um exemplo disso foi o resultado esse ano. A Ipamig conquistou com uma cultivar o primeiro lugar no concurso de qualidade de cafés naturais. Então, das 10 cultivares finalistas, 5 eram da Ipamig, 5 são cultivares novas, então mostrando que o programamento realmente está conseguindo gerar tecnologia para atender a demanda do cafeicultor. Alguns exemplos de algumas cultivares, então a cultivar Topázio, que foi juntamente com a Catucaí, foi a transição da adoção das cultivares antigas para as cultivares novas, um material muito plantado até hoje. E por último, a cultivar Paraíso 2, dessas novas cultivares, é uma cultivar que tem sido recomendada para praticamente todas as regiões brasileiras e com, além da produtividade, alta capacidade de produção de cafés especiais e resistência à ferrugem. Outros destaques, a Ipamig, MG Ipamig 1194, que é derivada da Topázio, mas de fruto vermelho e peneira graúda. Nós temos a Cotiguar MG2, que sempre apresentou um destaque na qualidade de bebida. MGS Aranãs, que é uma cultivar que alia a resistência oriunda do híbrido de Timor e do Icatu, uma expectativa de ser uma resistência um pouco mais duradoura. A cultivar Pau Brasil, que tem sido recomendada para as regiões mais frias. A cultivar Ametista, dentro do programa de escalonamento, é uma variedade com maturação um pouco mais tardia e tem sido muito com aspecto de grão que chama atenção e de grande interesse. Enfim, então basicamente essas são as estruturas que compõem o desenvolvimento e as características das cultivares. Um outro pilar do melhoramento é o posicionamento dessas cultivares. Então, aqui está um exemplo disso, um projeto chamado de unidades demonstrativas, que nós montamos juntamente com os cafeicultores da região do Cerrado, onde o produtor é convidado a participar do projeto, produz as mudas são encaminhadas pelos cafeicultores, de forma organizada, eles acompanham o desenvolvimento dessas cultivares no campo. Como resultado desse projeto, então nós temos aqui 2 testemunhas, que é o catuai vermelho e o catuai amarelo, em relação ao Paraíso, que está em destaque. Então vocês podem observar aqui o aumento de produtividade da ordem de 30%, ou seja, realmente as novas cultivares elas têm capacidade de produção pelo menos igual a catuai, com superioridade, como é o caso da MGS Paraíso 2 e tantas outras que a gente tem desenvolvido. O resultado da qualidade do melhoramento genético e da eficiência dos programas, e o da Ipamig é um deles, esse ano em patrocínio, Viveiro Comercial, mais de 5 milhões de muda, e nós fizemos uma consulta da demanda das variedades que estavam sendo cultivadas nessa área,
Então, para nossa surpresa, apenas 15% das mudas produzidas em um viveiro de 5 milhões eram de cultivares tradicionais, 85% de cultivares novos. Então, com isso, eu encerro a apresentação, né, agradeço a oportunidade, né, da comissão organizadora de transmitir um pouco daquilo que a EPAMIG tem feito e deixo registrado que o agricultor brasileiro, o cafeicultor, ele está adepto às novas cultivares. O que nós precisamos viabilizar é uma maneira de tornar as novas cultivares acessíveis aos nossos produtores. Tenho a certeza de que uma boa cultivar ela vai ser plantada e vai ser adotada pelos cafeicultores.